Olá pessoal, vamos fazer aqui mais uma tarefa. Essa daqui é a tarefa 17 sobre médias, né? E é referente ao 7º ano. O primeiro exercício, ele pede para você calcular a média geométrica entre 12,5 e 8. Então, conforme o material que nós vimos em sala, né? A média geométrica, ela vai ser a raiz quadrada. Por que quadrada? Quadrada porque nós temos dois números. Nós temos o 12,5 e nós temos o 8. Então, é a raiz quadrada de 12,5 vezes o 8. Tá? Então, isso daqui vai dar a raiz quadrada de 100. E raiz quadrada de 100 é 10, pois 10 vezes 10 dá 100, tá joia? O próximo exercício, ele fala assim, ó, num colégio, a média final do aluno é a média aritmética ponderada entre as notas dos 4 bimestres. Os 2 primeiros, ele teve peso 2 e os demais pesos 3. Calcule a média final de um aluno que obteve notas 4, 7, 5 e 8. Então vamos lá. Se é média ponderada, vai ser a multiplicação das notas de cada bimestre vezes o seu respectivo peso. Então, a média ponderada vai ser o quê? 4 vezes o peso do primeiro bimestre, que é 2, mais 7, que é a nota do segundo bimestre, vezes o peso do segundo, que também é 2, mais 5, que é a nota do terceiro bimestre, vezes o peso, que é 3, mais a nota do quarto, que é 8, vezes o peso, que é 4. É 3. O resultado que der, dividido a soma dos pesos, tá? Soma dos pesos, 2 com 2 são 4, com mais 3 são 7, com mais 3 são 10. Então, os pesos aqui são 10. Quando você fizer 4 vezes 2, mais 7 vezes 2, mais 5 vezes 3, mais 8 vezes 3, você vai obter a resposta 61. Repetindo o 10 que está dividindo, 61 décimos, né? Que é a mesma coisa que 6,1. Então, essa é a média aritmética ponderada do aluno, né? Durante os 4 bimestres. Esse exercício 3, ele ficou um pouco esquisito, tá? Num jogo de futebol, um time marcou 3 gols no primeiro tempo e 4 gols no segundo tempo. O outro time marcou apenas 2 gols no primeiro tempo e 3 gols no segundo tempo. Qual foi a média de gols no jogo? Então, aqui que ficou estranho. Por quê? Porque ele fala de tempo, né? E de repente ele fala de jogo. Então eu vou riscar esse no jogo, né? E vou dizer qual foi a média de gols por tempo, tá? Então, por tempo que foi jogado, que foram 2 tempos, né? Foram dois tempos. Lembra que um jogo depende de 2 times. Então, como que eu vou calcular a média disso daqui? Então, a média, né? A média vai ser o quê? Vai ser os gols, a soma dos gols, 3 gols mais 4 gols do primeiro time. O segundo time, ele marcou 2 gols e depois, no outro tempo, ele marcou 3. Só que lembrando, se são 2 times, um jogou contra o outro. Se um jogou contra o outro, é um único jogo. E dentro de um único jogo, nós temos 2 tempos. Se você somar 3 mais 4, você vai obter 7. Com mais 2, 9. Com mais 3, 12. 12 dividido por 2, você vai ter 6. O que é o 6? É a média de gols por tempo, tá joia? O exercício 4, ele pede para você determinar a média harmônica, tá? Entre os números 15 e o número 25. A média harmônica é uma formulinha que nós demos lá em sala, que é a constante 2, que multiplica
o primeiro valor aqui vezes o segundo valor, que é 25, tá? Dividido pela soma desses dois. Pela soma de quem? Do 15 e do 25. Se você resolver esse exercício, você vai chegar à multiplicação entre eles, que deu 750, tá? E embaixo você vai ter 40. Se você simplificar aqui, né, dividir em cima por 10 e por 10, você vai ficar com 75 quartos. 75 dividido por 4, você vai obter de resposta 18,75. Esse daqui é o valor da média harmônica entre os números 15 e 25, tá bom? O último exercício da tarefa 17, ele pede para você fazer a média dos 4 bimestres de um aluno, né? Que é a média aritmética. Quanto ele deve tirar no quarto bimestre para ser aprovado com média 6? Com as notas no primeiro, segundo e terceiro bimestre, respectivamente, 9, 6 e 3, tá? Quando ele fala respectivamente, é que é na sequência. Significa que no primeiro bimestre ele tirou 9, no segundo bimestre ele tirou 6, no terceiro bimestre ele tirou 3. O que ele quer saber é quanto que ele tirou no quarto bimestre. Veja bem, se você somar todos os bimestres, se você pegar o primeiro bimestre que ele tirou 9, mais o segundo bimestre que ele tirou 6, mais o terceiro bimestre que ele tirou 3, o que está faltando é o quarto bimestre que eu não sei. Então, se eu não sei, eu vou chamar ele de x. Como são 4 bimestres, a média vai ser a soma desses 4 bimestres dividido por 4, porque são 4 bimestres. Então, isso, na hora que eu somar esses valores, vai dar um número que eu vou pôr aqui em cima. E aqui embaixo vai dar 4. A resposta dessa divisão, nada mais é do que a média final, tem que dar quanto? Tem que dar 6. Se tem que dar 6, é só fazer o processo inverso. 6 vezes 4, 24. Eu descubro o número que está aqui em cima. Olha que interessante. Eu já sei que 9 mais 6 mais 3 mais x tem que dar quanto? 24. Então, se eu fizer o processo inverso, eu descubro o valor de x. Ó. 9 mais 6 são 15. 15 mais 3, 18. 18 mais quanto que tem que dar 24? Ou seja, o meu x vai valer 6. Então, a média que do quarto bimestre, né, a média ou a nota, né, melhor, a nota do quarto bimestre foi quanto? Foi 6. Tá bom? Então, essa nota. Ó, esse 6 com esse 6 não é o mesmo não, tá? Esse 6 aqui, que é da nota, saiu daqui de cima desse valor. Esse daqui foi a média final, a média de tudo isso daqui, tá bom? Bom, pessoal, espero que tenham gostado. A gente vai melhorando cada vez mais. Até a próxima, tá? Um abraço.